Dia 1. 8 da manhã. Após acamparem por uma noite perto da borda norte do Grand Canyon, 5 escoteiros de Utah estão prestes a fazer sua primeira descida até o fundo do desfiladeiro. 3 dos meninos são grandes amigos. É Bacon? É. Mark Cons, de 15 anos, é escoteiro há 4 anos. Terminei uns desses hoje cedo. Isto aqui é pro grande café da manhã de amanhã. O escotismo sempre foi muito importante para mim. Sou escoteiro Águia, que é o posto mais alto no programa de escotismo. Isso significa muito na minha vida. Mark é amigo de Jordan Weinegar, que frequenta a mesma escola em Bountiful, Utah. Todos nós crescemos no mesmo bairro e íamos para a escola juntos. Então, estávamos empolgados para passar um tempo juntos, nos conectar e nos divertir. Tá um pouco pesado com toda essa água. E aquele monte de bacon que eu vi falar. Primeira regra das trilhas, seja legal com quem carrega a comida. Bom argumento, Mark. Quer que eu leve para você? Formando o trio de amigos está David Phillips. Dos 3, ele é o mais experiente em trilhas. É junho, e o dia está ficando cada vez mais escaldante. Os líderes estão seguindo a primeira regra das trilhas no Grand Canyon. Leve bastante água e não economize. Muito bem, rapazes. Não deixem nada para trás. Hoje é para valer. Vamos além da borda. Guy Davis é o líder dos escoteiros. Eu conhecia muito bem a maioria dos rapazes que foram. Eles estavam empolgados que nem criancinhas, estavam animados pela experiência. Ainda lembro da minha primeira vez no desfiladeiro. O experiente Lauren Pace está encarregado da navegação. Errol! Ele também trouxe seu irmão, Errol. Eles estão se divertindo. Sim, Por que não estaria? É a aventura da vida deles. Depois de algumas horas de trilha, os rapazes alcançam a borda norte do desfiladeiro. Quando viramos naquela parte, demos de cara com uma vista panorâmica enorme dos penhascos, sabe? São quilômetros de desfiladeiros, não tem nada igual. É o maior desfiladeiro da Terra, com 29 quilômetros de largura e quase 2 de profundidade em algumas partes. Seu tamanho imenso faz dele um dos ambientes de trilha mais extremos do mundo. É isso que vamos atravessar. Tudo isso. Uau. É incrível. Que lugar incrível. A magnitude do que estão enfrentando finalmente os atinge. Vamos descer tudo isso. Se cansar de andar, tem um jeito rápido de descer, viu? O grupo já caminhou 3 horas até o acampamento da primeira noite. Agora farão a descida, seguindo o leito não marcado do riacho Little Nankoep. É uma caminhada árdua com descidas íngremes que caem 1.200 metros até o Rio Colorado. Lá eles vão encher as garrafas de água e pegar uma rota mais fácil de volta. Toda a viagem deve durar cerca de 7 dias. Uma hora após a beira do desfiladeiro, o grupo chega ao fim da rota oficial. A partir daqui, eles seguirão até o final por um caminho não marcado. Fim da trilha. a trilha terminou. E então ficou muito rochoso. Foi aí que percebemos como essa nossa caminhada ficaria muito difícil. Jordan tem razão em estar cauteloso. Todo ano, cerca de 300 pessoas fazendo trilha enfrentam problemas aqui. E cerca de 200 precisam ser resgatados pelos serviços de emergência. Cerca de 10 não têm tanta sorte e morrem aqui. Sair da trilha no desfiladeiro intensifica o risco. É isso aí, pessoal. A grande descida. O canal é uma ravina rochosa com mais de 2 quilômetros de extensão. Uma descida extrema sobre pedras, rochas soltas e cascalho. Jordan percebe imediatamente o quanto isso será difícil. Aquilo estava virando uma caminhada que estava ficando um pouco mais perigosa. Eles não têm rádio e estão fora da área de cobertura do celular. Se alguém se machucar, estará por conta própria.
era realmente íngreme. Sendo o mais experiente do grupo, David encara com tranquilidade. Vamos lá, pessoal. Mark é um pouco mais cauteloso. Tivemos que descer por uma grande rocha, passando as mochilas uns para os outros. Peguei. Naquele ponto já não era mais só uma caminhada. Estava mais para uma escalada. Um trecho de cascalho solto torna o caminho ainda mais difícil. Em pé em falso, a gente podia levar um tombo horrível. Talvez não parasse até chegar lá embaixo do Grand Canyon. Após 1 hora de caminhada exaustiva e quente, até Guy, o líder dos escoteiros, está tendo dificuldades. Era muito difícil manter o equilíbrio enquanto descíamos deslizando. Guy, você está bem? Acabei batendo bem cheio num tronco. Consegui a proeza de bater com a parte do corpo que é melhor nunca acertar num tronco. Fiquei sem fôlego por um bom tempo. Consegue levantar? Eu levo a mochila. 1, 2, 3. Calma, calma. Cuidado. Foi por pouco. Poderia ter sido muito pior. Duas horas depois de começar a descer pelo desfiladeiro, o grupo exausto chega ao fundo. Eles já desceram mais de 300 metros. Agora não há como voltar atrás. A temperatura subiu o dia todo. Está chegando a 38 graus Celsius. Cara, que calor. Que calor esquisito, né? Amanhã vai estar mais fresco. Na verdade, uma onda de calor anormal atingiu o desfiladeiro. A temperatura está chegando a 42 graus. Muito mais quente do que qualquer um esperava. Lauren fez essa mesma trilha no ano anterior e estava quente, mas não esses 43 graus, sabe, ao ponto de cozinhar viva. Tínhamos previsto que a temperatura estaria na faixa dos 30 graus. Um clima de 30 graus teria sido perfeito. Ruim o bastante. E o caminho descendo não oferece proteção contra o sol feroz. Foi quando percebemos que não tinha nenhuma sombra. E nem teria sombra nenhuma dali para frente. Não tinha onde se esconder, o sol estava implacável. Aquilo estava simplesmente nos esgotando. Nos desidratando. Apenas um dia após o início da caminhada e as coisas começam a dar errado. Ficamos alarmados ao perceber que estávamos consumindo a água tão rápido. No calor escaldante, eles já beberam 3/4 da água. O único lugar onde eles vão conseguir mais é no Rio Colorado. Mas está a mais de 600 metros para baixo e eles ainda estão a 1 dia e meio de caminhada árdua. Nesse calor, eles vão ficar sem água antes de chegar lá. Enquanto andávamos, só conseguimos pensar no rio, em chegar no rio. Mas os garotos estão prestes a descobrir que o calor escaldante não é o único perigo que enfrentam. Dave, não se mexa! Tem um escorpião nas suas costas. Uma picada poderia paralisar David. Fica parado. Cuidado! Será que isso mata? Sei lá. E também nem quero descobrir. É um lembrete de como o desfiladeiro é hostil. Além dos escorpiões, há milhares de cascavéis. Pisar em uma delas seria muito fácil. E ser picado aqui, a quilômetros de ajuda médica, pode ser fatal. Vamos indo, então. Naquela tarde, a temperatura atinge 42 graus. Às 7 da noite,
Eles já estão esgotados. Muito bem, pessoal. Por hoje é só. Estávamos realmente exaustos. Estávamos simplesmente gratos por não estarmos em pé. Estávamos agradecidos pelo sol ter saído de cima de nós. É uma das cobras mais agressivas dos Estados Unidos. A picada de uma cobra adulta pode liberar veneno suficiente para matar em apenas 6 horas. Eu me lembro do sentimento de medo. A cobra se virou e percebeu o calor do meu corpo. Guy está tão fraco que não consegue se mover para fora do alcance da cobra. E essa experiência durou cerca de 1 hora enquanto a cobra estava lá. Finalmente, a cobra se afasta. Desde que desceram o penhasco, os garotos já caminharam por mais de 1 hora. Mas ainda não haviam chegado ao rio. Dava para ouvir a água. E parecia tão perto. Mas aí a gente virava num ponto, e virava em outro, em outro. A cada curva, pensávamos que era a próxima, mas não era. Lembro de como queríamos água desesperadamente. Nossa língua estava como pedra embrulhada em papel de lixo. A dor disso era simplesmente insuportável. Eu me lembro do Dave reclamando da visão. Vem, Dave. Estamos quase lá. E ele estava tremendo. Todos nós estávamos. Chegamos a uma área onde tinha uma árvore caída. David estava encostado em uma árvore. E eu disse, ei, estamos quase lá, pessoal. E, nessa hora, David caiu. David. Tudo bem? Eu e o Mark fomos até ele. Ei. E lembro de ver os olhos de Dave revirando na cabeça. E sua respiração estava muito agitada. Ele está. Eu simplesmente sabia. Estávamos em apuros. Os 3 garotos estão em uma parte remota do desfiladeiro e a desidratação finalmente faz com que Dia 1. Dave e Cristal partem de manhã com água suficiente para uma caminhada de 3 horas. Saímos pouco antes das 10 horas e esperávamos voltar a tempo para um almoço meio tarde. Eles passaram 2 anos lendo sobre a floresta, mas nada os prepara para a realidade. Assim que a gente entrou, começamos a ver mais do que jamais tínhamos visto. Tipo morcegos e diferentes tipos de insetos que nunca tínhamos visto, foi uma manhã fantástica. Eu estava animada. Dave, olha. A gente não via mais nada. Estávamos muito focados em explorar e ver a floresta tropical. Não nos demos conta dos perigos de tudo aquilo. Estão tão absorvidos pelo que vem e pelos sons da floresta que não percebem que saíram da trilha marcada. Nossa atenção estava em outro lugar, estava nas árvores, animais e sons. Agora eles estão seguindo trilhas criadas por animais. À medida que avançávamos, a selva parecia se aproximar de cada lado. Agora andávamos um atrás do outro.
Então o caminho desaparece completamente. Pela primeira vez, eles percebem que não estão mais na trilha. Nessa hora. Foi nessa hora que eu não sabia o que fazer. Estava realmente preocupada. Vamos olhar o mapa. Esqueci o mapa na cabana. Esqueci o mapa em cima da cômoda na nossa cabana. Dave. Olha, eu consigo lembrar, prometo. O mapa que Dave deixou para trás era um esboço desenhado à mão da área. Ele se lembra de que ele mostrava a cabana na parte inferior, o que normalmente indicaria que ficava ao sul. Trilha branca. Mas o mapa não está desenhado de forma usual. Para voltar à cabana, eles na verdade precisam ir para o norte. Se nós andarmos para o sul, deve ser o caminho de volta. Tem certeza? Tenho certeza. Prometo. Ok. Vem, vamos? Ir para o sul é a pior decisão que Dave pode tomar. Seguindo esse caminho, o que os espera são milhares de quilômetros de floresta tropical inabitada, exceto por animais, muitos deles altamente perigosos. 2 horas depois, estão se preocupando. Por aqui. A gente já estava andando há muito mais tempo do que deveríamos. Já devíamos ter voltado há um tempo. Eles não têm mais muita luz, pois logo irá anoitecer. Eu não ia ficar na floresta. Precisávamos encontrar o caminho de volta antes de escurecer. Eu tinha certeza que assim que começasse a escurecer, a gente não conseguiria continuar. Conforme a noite cai, qualquer chance de encontrar a cabana hoje desaparece. Foi a primeira vez que começamos a ficar em pânico. Que horas são? São quase 6. Já era pra ter voltado. Já era pra gente ter chegado. Eu sei. Eu não acho que ele queria lidar com aquilo. Ele não queria lidar nem mesmo com a necessidade de pensar que a gente ia dormir lá. Eu estava frustrado comigo mesmo. Me sentia responsável pela gente ter se perdido e queria encontrar o caminho de volta. Cristal, você sabe, né? Vamos ter que dormir aqui. Sim. Escolhemos um lugar para ficar, uma área desmatada, e sentamos para esperar a noite passar. Cris, eu sinto muito por isso. Eu devia ter. Tudo bem. Você me compra uma cerveja quando voltarmos e ficamos quites. Ok? Ok. Mas ambos sabem o quão vulneráveis estão. A floresta é cheia de predadores noturnos. Muitas das cobras venenosas saíam pela floresta à noite, assim como as onças. Nós não tínhamos muitas opções para nos protegermos. Dave e Cristal só conseguem pensar em uma coisa. Será que eles conseguem sobreviver aquela noite? Cris, tem alguma coisa aqui. A Amazônia à noite é um lugar apavorante para se estar. Dave e Cristal estão totalmente indefesos, sem nenhuma maneira de se protegerem dos predadores. Não íamos dormir de jeito nenhum. Íamos ficar acordados. Se acontecesse algo, estaríamos prontos. Cris, você ouviu? Cris, tem algo aqui. Acha que é uma onça? A onça persegue sua presa sob a cobertura da escuridão.
ela pode matar com uma única mordida na cabeça. Seja o que for, Dave conseguiu afastá-lo por enquanto. Eles passam a noite em claro, atentos a todo e qualquer som. Dia 2. Dave e Cristal conseguiram sobreviver quase ilesos à noite. Tô coberto de mordida de mosquito. Fique feliz que só isso te mordeu. Muito engraçado. Então, qual o plano? Dave precisa levá-los de volta à cabana o mais rápido possível, pois Cristal toma remédios para a depressão, e ele sabe que ela não os trouxe com ela. Ela nunca tinha ficado um dia sem o remédio. Essa trilha vai pro sul. Então deve levar a gente de volta pra cabana. Ok. Vamos chegar para comer. Sim. Vamos. Eu acreditava que estávamos perto, na direção certa. Só tínhamos ficado sem tempo na noite anterior. Ia ser fácil. Mas a cada passo que dão, eles continuam a se afastar mais da segurança da cabana. Quatro horas depois, a temperatura na floresta disparou. O calor e o esforço significam que Dave e Cristal estão suando quase 2 litros de fluidos por hora. Estávamos ficando deprimidos e frustrados com nossa situação. A temperatura estava subindo muito rápido, chegando até 35 graus. Nós suávamos sem parar. Vamos parar. Dave, tô sem água. Quando eu percebi que a gente estava sem água, e estava bem quente e eram 10 da manhã, eu comecei a perceber que as coisas não iam simplesmente ficar bem. A gente sabia que estava perdendo água muito rápido e íamos funcionar cada vez pior. Nosso cérebro ia começar a nos enganar e nosso corpo ia eventualmente ceder. Tem que ter algo por aqui. A ironia é que a bacia amazônica é um dos lugares mais úmidos do planeta. Muita chuva pode cair em um único mês, deixando poças d'água por toda parte. Mas enfrentam um dilema agonizante. Eu não sabia o que fazer. Devíamos beber água e talvez ficar muito doentes? Ou arriscar ficarmos doentes de desidratação? Tenho uma ideia. 6 dias perdidos. Queria documentar da melhor forma possível, então tirei uma foto. Esperando que um dia alguém ia encontrar nossos ossos e nossa câmera. E que visse que a gente esteve lá no 6º dia. Foi nesse momento que comecei a refletir sobre como tinha sido minha vida. Eu não tive uma relação próxima com minha família. Nunca disse à minha mãe que a amava. E à minha família o quanto eles eram importantes. Estava me matando que eu não teria essas oportunidades se eu morresse lá. Esse pensamento dá a Dave a determinação que ele precisa para continuar. Vamos. Hora de acordar. Não quero. Não quero andar. Também não, mas precisamos.
Os meus pés estavam se deteriorando. Absurdamente. A dor era totalmente insuportável. Era como se 10 vespas estivessem me picando ao mesmo tempo. Se a gente ficar aqui, morre. É simples assim. Cristal encontra força para tentar mais uma vez. Ok. Levanta. Muito bem. Eles continuam. E agora o terreno fica mais difícil. Vamos, Chris. E à medida que os pés de Cristal ficam insuportavelmente doloridos, a depressão começa a dominá-la. Eu não conseguia mais andar. Eu tentava e logo caía. Senti que tinha chegado o momento de terminar tudo eu mesma. Não quero mais. A depressão da Cristal está de volta. Agora ela só consegue ver uma única saída do pesadelo em que está. Não consigo. Consegue sim. Eu tinha decidido. É isso, acabou. Eu não consigo mais. Me dá a faca. Não. Ela realmente estava querendo tirar a própria vida. Ela pensava em cortar os pulsos, acabar com tudo aquilo e pôr um fim naquela miséria. Essa era a mulher por quem eu era apaixonado, a pessoa com quem eu queria passar o resto da minha vida. Nunca queria abandoná-la. Faça um acordo, ok? Faça um acordo. Falei para ela. Ela não queria mais uma noite daquilo, sabia disso. Se chegasse a noite e nós ainda estivéssemos lá, daria a ela a faca. Se esforça hoje. Cristal aceita o acordo de Dave. Se eles não conseguirem sair da floresta até o anoitecer, ambos se matarão. Mas iremos juntos. Isso colocou um prazo específico para o resto de nossas vidas. Ou nós íamos sair e viver o resto de nossas vidas realmente felizes juntos, ou seria o nosso fim. Agora Cristal consegue ver um fim para tudo isso. Cuidado aqui. Ela perguntava a hora, se já era noite e se já tinha sido suficiente. Vamos. Não. Vamos. Mas Cristal não consegue continuar. Eu não consigo. Consegue sim. Ela decide que não pode esperar até anoitecer. Ela quer que eles acabem com suas vidas agora. Tá na hora. Quando falei aquilo, ele concordou. E ele me disse, ok. Agora nós faríamos. Nós realmente teríamos que fazer aquilo. Dave tinha aceitado morrer. Mas havia um pensamento que ele não conseguia tirar da cabeça. Eu queria lavar a lama que estava nos meus braços. Eu queria lavar o rosto e ter o corpo limpo. Tá com o espírito limpo. Se eu fosse enfrentar um julgamento, precisava fazê-lo com espírito e corpo limpos. Ele começa a procurar água para se lavar. Lutávamos contra a vegetação, e quando chegamos lá não era um riacho nem uma poça. Era um enorme lago. Tinha água para todo lado. É pouca esperança, mas é o suficiente para continuar. Essa água tem que ir para algum lugar.
Na Amazônia, os rios são como estradas. Se esta água levar a um rio, eles talvez vejam um barco. Eles param de pensar em suicídio. Senti uma onda de energia e raiva que me fizeram querer lutar mais na água. Enquanto passávamos pela floresta inundada, ficávamos dizendo um ao outro para não termos esperanças, só para continuar o mais rápido possível.